Então, gente, vamos começar as perguntas. Aí, como é que vai ser? A gente mandou, o Henrique mandou o link no nosso grupo da nossa OMP, eu encaminhei para as presidentes e elas mandaram para vocês também. É um site, se você puder, Henrique, mandar aí de novo no chat, porque é um site que dá para vocês fazerem perguntas anônimas para o pastor. Então, quem tiver com vergonha, quem não quiser falar, manda nesse privado. Não, viu? Então, a dica. Se você não quiser se identificar, fala assim, olha, um amigo meu, uma amiga minha, um primo meu, uma prima minha, eu vou entender, tá? Pode ficar tranquilo. Pode ser, ninguém vai desconfiar. Não, pode ficar tranquilo. Aí o Henrique vai mandar, teve gente que já mandou. Então, a gente vai mandar o link, quem quiser mandar agora, mas quem quiser perguntar por aqui mesmo, pelo vídeo, vamos embora. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, o Henrique, lê uma dessas perguntas aí, por favor, para o pastor. O pastor responde e aí alguém da gente aqui agora pergunta, se alguém quiser. E aí a gente vai seguir. Então, assim, primeiro, depressão tem 3 níveis, estado leve, moderado, agudo. O agudo é que leva a um quadro depressivo que a crise se instala, onde o desejo de viver se torna tão grande que, na verdade, quando tem algum tipo de obstáculo, problema, disfunção, a morte pode ser a única solução. Tá? Na hipótese de um crente passar por um nível de depressão, depressão é doença. Na minha concepção, como pastor e como teólogo, eu não entendo que alguém que num estado de adoecimento que possa inconscientemente ou de alguma forma fragilizada pela doença passar por uma situação dessa, eu não creio que haja uma perda da salvação nesse aspecto. Tá? Porque se eu entendo que é doença, a gente acha que doença é só questões de dores físicas, mas doença também tem a ver com dores emocionais profundas, as quais o indivíduo não dá conta de lidar e que pode passar por uma situação assim. E aí nós cremos também no ato da soberania de Deus, que Deus é soberano sobre todas as coisas e que, a despeito de qualquer coisa, o Espírito Santo sonda os nossos corações e que em frações de segundos o Espírito Santo pode fazer coisas que nós não imaginamos. Portanto, eu não creio na perda de salvação de alguém que eventualmente possa passar por um nível de adoecimento e praticar um ato de aniquilamento da própria vida. Posso fazer uma pergunta, então, em cima desse tema? Pode. Queria saber o seguinte. Você explicou sobre a questão, né, da depressão, de ser uma doença e tal. E de ter, tipo assim, de ter vários estágios até chegar ao ponto da pessoa, tipo assim, querer tirar a própria vida. Você não acha que, tipo, ao chegar ao ponto da pessoa tirar a própria vida, não seria um exemplo de uma falta de fé em Deus? Tipo assim, dela preferir tirar a vida do que, tipo, acreditar que Deus talvez poderia melhorar a situação dela, podemos assim dizer. Jonas, a questão toda é o seguinte, que os níveis de adoecimento mentais que podem ocorrer são sérios. Por exemplo, hoje tem muitos pastores, muitos crentes que vão envelhecendo e têm Alzheimer. Alzheimer é uma perda de conexão neuronal, sinapse, onde nessa perda de conexão ele vai tendo dificuldades de memória de curto prazo, memória e vai tendo apenas memória de longo prazo, aquelas lá atrás. Mas também tem muitas perdas de informações as mais básicas possíveis. Tá? Então, é nesse sentido que eu entendo o seguinte, que a gente precisa crer na doutrina da soberania de Deus e na doutrina que nos ensina desse Deus que vai perseverar na nossa salvação a despeito de efeitos daquilo que a queda trouxe na raça humana. A queda trouxe adoecimento físico, mental e espiritual. E a despeito de nós sermos crentes, não estamos isentos do adoecimento
psíquico, emocional, né? E que, num momento desses, a pessoa, muitas vezes, não tem a capacidade de reagir com a consciência de fé que cada um de nós tem. É por isso que quem está doente precisa de alguém que ore por ele. Está alguém doente, chame os presbíteros da igreja, né? E faça oração, para que a oração da fé esteja salvando, né? Trazendo aquecimento, encorajamento àquele que está doente. Então, eu acho que como a queda veio e trouxe esse dano, e Cristo vem e, ao mesmo tempo, nos salva da condenação eterna, e ainda que nós estejamos salvos, sofremos os efeitos da queda, quer dizer, eu sou salvo, mas eu tive Covid, eu podia ter morrido de Covid. Então me faltou fé? Não, a doença está aí, que expõe o meu organismo a uma situação virológica, né? E que, nesse caso também, do aspecto mental, a despeito de ser um crente, ele está naquele momento em que, mentalmente, ele não está saudável. Tem uma desorganização mental ali. Aí a gente tem que crer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e é o Espírito Santo que sonda os nossos corações para que nós estejamos diante de Deus, né? Eu sempre falo assim, que Deus não nos permita ter a perda da memória de quem Ele é. Mas aí a gente não sabe até que nível de profundidade, quando alguém está comprometido mentalmente, com demência, com esquizofrenia, com Alzheimer, possa ter qual o nível desse comprometimento de consciência ou não. Aí eu tenho que crer na ação do Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa. Espero ter ajudado. O pastor, a Carol mandou algumas coisas aqui no chat também. Peraí, tá carregando. A Carol, a Ana Carolina, mandou aqui no chat que, inclusive, até mesmo Jesus expressou essa profunda tristeza em Marcos 14:34, quando ele disse que a sua alma estava profundamente triste até a morte. Quando eu falo de depressão, gente, e às vezes toco nesses assuntos, quando a Bíblia fala que Jesus era o servo sofredor, Jesus passou por todos os adoecimentos físicos, emocionais e possíveis que um homem poderia passar. É por isso que a Bíblia fala assim, que o servo não pode ser maior que o seu Senhor. Quem é servo? Somos nós. Quem é o Senhor? Cristo. Ele vivenciou todas as possibilidades de condições físicas e emocionais que nós haveríamos de passar. Mas ele venceu, e a nossa confiança é que a vitória dele é que vai ser a nossa vitória consequentemente. Apenas uma brincadeira, né? Eu já ouvi gente falar assim, o dia que eu encontrar Eva, eu vou dar uma surra nela, vou dar uma surra tão bem dada nela, por que ela fez aquilo que fez? Bom, tá bom. Bom, gente, Deus deu um princípio de autoridade para o primeiro casal, né? E o princípio de autoridade, Adão, cabeça, Eva, auxiliadora, né? Ela seria auxiliadora. Entende-se que se Adão não tivesse desobedecido, que haveria ainda uma permanência dessa aliança chamada Pacto das Obras. Porque aquele momento que Deus deu para Adão e Eva foi para que, através da obediência, essa relação com Deus se permanecesse e a vida se estabelecesse em toda a sua plenitude. Criador, criatura, 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 criação. Porém, quando o pecado entrou, afetou isso aí. Mas se Adão tivesse permanecido na obediência, por ser ele o representante, o cabeça, aí o entendimento que tem é que Deus ainda permaneceria na aliança chamada Pacto das Obras, porque depois Deus faz um pacto não mais com ninguém, né? Embora pequenas alianças, Abraão, Noé, Davi, aí a grande aliança é feita com Jesus. Agora, se fosse cada um de nós ali, se você fosse a Eva, você faria o mesmo. Se eu fosse Adão, nós faríamos a mesma coisa. Porque aí, gente,
tem a ver também com eternos decretos de Deus, que foge à nossa compreensão, né? Mas, nesse caso de Eva ter desobedecido e Adão não, se Adão tivesse permanecido fiel ao pacto das obras, a aliança que Deus fez, e que ele, como o cabeça, não fosse levado à desobediência, Deus permaneceria ainda fiel àquele pacto de preservar a vida. Aí ele entrou na dela. Uma coisa que eu já ouvi é que Eva sai do papel de auxiliadora e entra no papel de sedutora. Então, ela sai do auxílio e entra na sedução, né? E aí acontece o que aconteceu. Mas a gente já tem a solução desse problema, viu? E isso não deve nos angustiar, porque a solução é Jesus, né? Então, isso aconteceu lá atrás, mas a solução já nos foi dada. Cristo nos foi dado como parte da nova aliança, por isso que nós cremos nele. Uma coisa que sempre... Assim, não é uma dúvida, mas é tipo uma coisa que sempre vem na minha cabeça quando o assunto é Adão e Eva. Porque a nossa doutrina pela nossa doutrina, a gente não crê em livre-arbítrio. A gente acredita que todas as coisas elas são determinadas e tem um propósito de Deus por trás disso. Aí sempre me vem duas perguntas. Adão tinha livre-arbítrio? E outra questão, se Deus já tinha todo um plano de salvação, ele já sabia que Adão ia pecar? E é uma relação muito complexa assim, de se entender. Porque se Deus já tinha todo um plano de salvação, e ele sabe de todas as coisas, ele sabia que Adão pecaria. Por que ele daria uma ordem sabendo que Adão não cumpriria? Posso cantar uma música para você? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, quão insondáveis, quão inescrutáveis os pensamentos de Deus. Ó a profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Gente, a liberdade de Adão era fazer a vontade de Deus. E, eu esqueci seu nome. Meu nome é Wendel. Wendel, só não gostei da camisa, tá? Mas tudo bem. Assim, imagina 1 trilhão de árvores. Eu estou jogando um número baixo. 1 trilhão de árvores. Deus fala assim, ó, uma, não mexe nela. Isso é falta de liberdade? Um trilhão. Não. Vou pôr 100 árvores. Uma. Não mexe nela. Se fosse duas árvores, não mexe nela. Então, a liberdade do homem, de Adão, era fazer a vontade de Deus. E você sabe que continua sendo assim? A nossa liberdade é fazer a vontade de Deus. Porque quando nós saímos do raio de ação dessa liberdade, a nossa pseudo-liberdade nos faz transgredir o querer de Deus. Então, quanto mais nós estamos debaixo desse guarda-chuva da graça, que nos protege, nós mais nos sentimos protegidos, acolhidos e salvos. Então, a nossa liberdade está nesse raio de ação. Então, a liberdade de Adão era fazer o que Deus queria. E nesse 1 trilhão, ou 1 bilhão, ou 1 quatrilhão de árvores que tinha ali naquele jardim, não mexer em uma, cara, era um número infinitamente ínfimo em relação àquelas outras que ele poderia mexer. Sim. Então, nesse caso, aí, se fosse você, se fosse eu, a gente faria a mesma coisa. Mas, então, assim, a nossa liberdade é fazer a vontade de Deus. Quando nós saímos dessa vontade, nós chutamos o balde e falamos, Deus, nós queremos fazer aquilo que a nossa cabeça pensa e quer. Aí complica. E quando a gente quer fazer a nossa vontade, eu tenho falado sobre o livro de Jeremias, lá no Vale. Quando o homem faz o que quer, a gente anda conforme a nulidade dos nossos próprios pensamentos. Isso significa o quê? Cara, nem eu sei o que é melhor para mim mesmo. Eu vou querer fazer e ficar brigando com Deus, eu vou sempre querer que Deus faça o melhor por mim, porque ele sabe o que vai acontecer lá na frente.
Eu não sei, mas ele sabe, porque nesse outro tempo. E nesse caso, eu prefiro confiar em alguém que me governa do que ser governado pela minha própria vontade. Aí a minha própria vontade, ela me faz cair no chão. Dá com os burros na água, como diz outro. Muito bom, muito bom. Viu? Vocês estão pior que presbitério, viu? Nossa Deus, hein? Ô, louco! Nem presbitério. Pior que o quê? Que presbitério. Ah, Porque quando a gente vai ser examinado para ser candidato, para depois que sai do seminário para ser licenciado, tem essa sabatina toda aí. Vocês estão pior que presbitério, ó. Linha dura. Então, vou deixar ele preparado já. Rapaz, eu tava aqui quietinho, não tô no meio, não. Tô aqui gente, tem um outro seminarista aí também. Aí, pastor, se quiser jogar uma bucha aí pro Daniel, vou jogar. Não foi à toa que ele foi convidado. Foi pensado. Não falar nada com vocês, gente, ó. Vou jogar para ele falar sobre infralapsarianismo e supralapsarianismo. Eita! O que é isso? Nem eu, nem ele sabe o que é isso. Rapaz, tem umas discussões doidas em cima disso aí, viu? Nossa, deixa muita gente sem sono, nos calvinistas reformadão aí. Tem a ver com a pergunta anterior, se Deus planejou tudo antes da queda ou se Deus planejou tudo depois da queda. Aí, cara, é louco, né, Daniel? É uma discussão bem interessante. Acho que cada lado tem implicações interessantes e válidas, mas geram dificuldades grandes também. E eu fico, assim, pastor, se o senhor estiver errado, o senhor me corrige. Mas eu fico com a impressão que o mais importante é o seguinte, é o senhor que conduz, ele que elegeu, se foi antes, se foi depois, eu me contento com a minha salvação. Chegar lá no céu, a gente pergunta. É um tema complicado que a gente pensa. Desse assunto, eu fico por aí. A gente fica pensando, não, Deus fez o plano antes da queda. Eu não sabia que Adão ia pecar. Deus fez o plano depois da queda, então ele foi pego de surpresa. É muito complexo, é difícil de pensar nisso. Só para brincar aqui um pouquinho, um dia eu estava em Piracicaba, naquela cidade lá, o Rio de Piracicaba, né? Aí eu estava falando na igreja central e teve uma pessoa que perguntou assim para mim, pastor, quando chegar no céu, quem é branco vai ser branco, quem é preto vai ser preto? Eu falei, não sei. O negócio, meu irmão, que eu quero é estar lá. Se eu vou ser preto, se vai ser branco, gordo, mas o negócio é estar lá. Umas perguntas assim que... Ó, sei. Na verdade, o seguinte, na igreja, a gente sabe o seguinte, a gente tem um hospital onde nasce criança. Então, você tem a área da maternidade lá que tem os bebezinhos, né? Na igreja, você tem também o prezinho, gente que se converteu e está engateando na vida cristã. Na igreja, você tem o ensino médio, o ensino fundamental, gente que já sabe o beabá, gente que já foi para o ensino médio e já está no nível de amadurecimento espiritual maior, né? Então, isso é bíblico, né? Agora, essa questão do desenvolvimento espiritual é necessário. Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, porque ela deveria estar mais madura e não estava. Ele fala, leite vos dei, porque alimento sólido não podia suportar. Tá? Quando Paulo está falando aqui sobre a questão, quando ele fala assim, o verso 2, né? 2, pela graça não foi dada, digo a cada um de vós, de per si que não pense em si mesmo, além de piores, que pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu entendo que aqui Paulo está falando muito da questão
dos dons da igreja, dos dons para que nós estejamos servindo a Deus. E ele está citando aqui várias atividades ministeriais que podem ser exercidas pelos crentes. Eu confesso o seguinte, eu fico muito triste porque tem muita gente na igreja que tem o cargo, mas não sabe o dom espiritual que Deus deu para ele. Às vezes a gente acha que, assim, até pelo medo de ser confundido com pentecostal, a gente só fala do dom de profecia associado à pregação. E a gente repudia as questões pentecostais, profecia, revelação em si, né? Aquela coisa toda, mas há uma lista de mais de 27 dons que devem ser e podem ser exercitados, e o dom é um carismata, é uma capacitação de Deus ao crente para o serviço. Então, quando eu entendo aqui segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, é conforme essa fé, não para a salvação, mas para o exercício do desenvolvimento de dons espirituais que Deus repartiu para cada crente. Então, quando você se converteu, Deus já pôs no pacote a capacitação para que você pudesse servi-lo no corpo. Porque à medida que você estiver exercendo o seu dom, alguém vai ser edificado e você vai ser edificado. Só que tem muitos crentes que não conhecem o dom, e a gente sabe até assim, a ideia de que só tem dom quem é pastor, quem é presbítero, quem é diácono. Gente, são apenas alguns. Diaconia, né, o ensino, dom de contribuição. No entanto, a descrição a seguir de Romanos capítulo 12 é exatamente isso, a partir do verso de número 8, né? Do verso 3 ao verso 8, ele fala disso. Então, essa fé não é fé para a salvação, é fé conforme a capacitação que Deus repartiu a cada um, porque nós exercitamos o nosso chamado. Por exemplo, eu fiz escola técnica de eletrônica, né? Aí fui trabalhar com siderurgia. E quando eu estava no meu trabalho, eu falei, Deus, não é isso que eu entendo que o Senhor está me chamando para fazer. Eu gosto de gente e tinha já uma consciência do chamado pastoral, né? E então, assim, se eu não obedecesse a Deus em relação ao meu chamado, eu não estaria abençoando a vida de outras pessoas através da capacitação que Deus me deu. É uma capacitação para servir que edifica o outro e edifica a si mesmo. E nesse caso, eu entendo que essa fé que Deus reparte aí é para que nós possamos servir no corpo de Cristo. Aí tem uma lista de dons aqui, tem uma lista de dons em Efésios e Coríntios também tem. Primeiro Timóteo 2, 11 a 15. 2, 11 a 15. Cara, portanto, varões que olhem em todo lugar, levantando mãos santas, tal. Também sorte as mulheres em trajes decentes, né? A mulher aprenda em silêncio, não permitindo que a mulher em si não exerça autoridade, porquanto primeiro foi... Ok, beleza. Entendi. Gente, primeiro a gente tem que entender o seguinte. Tal qual o Salmos 19 fala assim, o mandamento do Senhor é puro, é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, o que a Bíblia tem para nós é coisa boa, não é coisa ruim. A gente tem que sempre fazer uma análise de questões do Velho Testamento que tem a ver com a lei judaica, né, a Torá, e tem a ver, e o que tem a ver com aquilo que é um aspecto cultural dado ao povo hebreu. A gente tem também que fazer uma leitura nos mesmos níveis do Novo Testamento. Muitos ensinos aqui são absolutos de Deus, que perpassam o tempo. Tá? Hoje, a mulher ela está exposta a um nível de ponderações filosóficas, né?
aí a partir de Simone de Beauvoir, e outras mais mulheres que defendem o feminismo, que para mim desconfiguraram aquele ensinamento bíblico. Como também muitos homens passaram a ter uma instrução desconexa das Escrituras e que fizeram com que muitos homens também abandonassem a sua postura masculinizada. Então, hoje a gente tem uma distorção, né, dessa figura masculina e feminina. E essas distorções têm causado a formação de um pensamento feminista e a formação de um pensamento machista. Talvez a formação do machismo ela preponderou por muito tempo e fez disso uma cultura. E o feminismo, ao mesmo tempo, é uma coisa mais voltada aí para século XX, e agora a gente do século XXI está adentrando a esses aspectos. Eu acho o seguinte, tanto a mulher quanto o homem tem que saber o que a Bíblia diz e não olhar para o que a filosofia, usando uma expressão em alemão do Zeitgeist. Zeitgeist é uma expressão em alemão que significa espírito da época. O espírito da época nos faz ver uma inversão de identidade de gênero, uma distorção, e que está fazendo com que o homem perca a noção de quem ele é do ponto de vista bíblico e a mulher perdendo também a noção de quem ela é do ponto de vista bíblico. Então, a restauração disso, para mim, é importantíssimo. Aí, respondendo essa pergunta da irmã anônima, deve ser uma amiga da amiga que fez, né? Eu entendo assim, que a gente tem que buscar aquilo que é princípio de Deus e que protege a figura da mulher dentro desse aspecto. Entendo que a mulher ela pode, sim, ministrar, ela pode fazer todo esse papel de trabalho, entendendo que ela está, se for casada, ao lado de alguém, algum homem ou um servo de Deus que possa ajudá-la nesse processo de identidade, mas entendendo que diante de Deus tem um papel do homem e um papel da mulher nessa relação chamada casamento. E se não for casado, se preparar para esse momento, se for solteiro, se preparar para esse momento onde dentro do casamento cada um tem o seu papel. E a inversão desses papéis é que tem trazido também muitos conflitos nos dias de hoje. Mas uma mulher sábia e temente a Deus, ela vai saber distinguir o que é aspecto cultural distorcido e o que é princípio de Deus para a vida dela. Pastor, acho que cabe também falar por que nós não temos presbíteras e diaconisas, né, na nossa igreja. A partir do colégio apostólico, Jesus chamou 12 homens, né? E aí, a partir da prática da igreja neotestamentária, o caminho de ensino ficou com os apóstolos. Nós não temos no colégio apostólico a figura da mulher, né, como apóstola, não temos a figura da mulher nesse papel de liderança e diaconal, tal qual os 7 que foram chamados, né, ali em Atos capítulo 6. Então, nós preservamos esse ensino trazido por Jesus, né, de uma liderança masculina, mas que também é o seguinte, né, dentro do casamento, a mulher se casa com o homem temente a Deus, ela deve se sentir protegida e cuidada por alguém que, de alguma forma, tem esses valores da fé cristã. Então, ela vai se submeter mediante uma relação de confiança. E, ao mesmo tempo, eu sempre falo o seguinte, no casamento, Deus sempre pede para o homem aquilo que é difícil para ele, aquilo que é difícil para ele, sempre pede para a mulher aquilo que é difícil para ela. Quando você pega Efésios, capítulo de número 5, Deus fala assim, marido, amai vossas mulheres, porque as mulheres precisam ser amadas e precisam ser cuidadas. E fala, mulheres, respeitem seu marido, porque quanto o homem precisa dessa honra dessa mulher para com ele.
Então, eu sempre falo o seguinte, que Deus faz o inverso. Deus pede para a mulher aquilo que é importante, Deus pede para o homem aquilo que é importante para a mulher, Deus pede para a mulher aquilo que é importante para o homem. Né? Marido, ame. A mulher já ama naturalmente. Mulheres, respeitem. E quanto mais houver essa troca, mais esse amor vai estar nessa relação de complementariedade, que é o que a gente crê, na complementariedade macho e fêmea, vai acontecer de maneira tranquila. Né? Então, eu penso assim que se a gente conhecer os princípios, os mandamentos de Deus não são penosos. A cultura pode mudar, pode distorcer, os tempos podem ser outros, mas os mandamentos do Senhor não são penosos. Não é para causar peso e fardo para ninguém, nem para a mulher e nem para o homem. Vou me defender, não foi eu não, é porque tá no meu perfil, eu só digito. Quem perguntou foi a Amanda. Ela perguntou se no céu a gente vai conhecer as pessoas. No céu vai conhecer? Ó, eu sei o seguinte, quem casou aqui, casou. Quem não casou lá, quem não casou... é uma resposta, né? No céu não se casa, não se dá em casamento. Então a chance, o Vale está numa onda de casamento. Quem quiser casar, vem pro Vale. Vem pro Vale que a bênção chega lá. Ô, gente, o seguinte, a minha visão teológica, eu não creio que Deus vai apagar a nossa memória, como se deletar tudo da nossa mente, e quando chegar no céu, a gente não vai ter nenhuma memória daqui. Eu não acredito nisso. Por quê? Senão Deus vai ter que fazer uma outra pessoa. E ele já fez novas vidas. Eu acredito que nós vamos ter memória de coisas que nós vivemos e que tem a ver com o reino dele, com a palavra dele. Tá? Agora, tudo aquilo que a gente viveu, que foi pecado, que foi tristeza, que foi maldade, que foi sofrimento, isso a gente não vai ter memória. Então, quando a Bíblia fala de novo céu e nova terra, está falando de um outro espaço, uma outra dimensão, onde o pecado não está. Mas nós aqui já na terra já fomos transformados para entrar lá. Nós aqui já fomos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, eu creio que nós não vamos ter memórias das coisas ruins, né? Mas memória de coisas que nós vivemos aqui em Cristo, né? Que nos remetam a essa redenção, a essa salvação, eu entendo que nós vamos ter sim, né? Embora aqui é uma hipótese, porque ninguém né, foi lá, desceu e falou. Né? A gente tem aí Paulo falando que foi arrebatado até o terceiro céu, uma experiência, uma epifania, um êxtase espiritual de Paulo. Né? Aí Enoque andou com Deus, o Senhor tomou. Elias subiu na carruagem, não voltou. Só Jesus que subiu e falou que está com a gente. E aí, em cima das promessas dele, é que a gente segue a vida. Mas eu não acredito que a gente vai ter uma perda de memória completa, um deletar, senão Deus teria que fazer uma outra pessoa, um outro Reginei. Só que esse Reginei, salvo em Cristo, ainda está aqui na Terra. E quando chegar lá, eu creio que nós vamos ter memória de encontros, de coisas que nós vivemos em Cristo, e vamos falar, Jesus, aquele dia lá que a gente estava junto, vivemos aqui na tua presença, foi muito bom e tal. Mas coisa ruim, Apocalipse fala que não vai entrar lá. Então, nada disso. A minha dúvida, na verdade, é, por exemplo, os nossos, por exemplo, familiares e parentes que já faleceram. Aí a minha dúvida é essa, a gente vai chegar lá e vai reconhecer as pessoas? Porque aí eu fico pensando, por exemplo, eu tô lá e aí eu vejo que fulano não tá lá. E pode ser que eu fique triste, mas no céu não tem tristeza, entendeu? Essa é a dúvida. Então, mas aí sim, essa memória da coisa triste dos que desejavam, ou que nós desejávamos estar lá e não estão, ou não estarão, eu acho que isso já faz parte de um pensamento ruim, de uma construção que faz parte da velha criatura, eis que tudo se fez novo. Né? Então, assim, essa informação a gente
não vai acessar ela por conta do novo céu e da nova terra. A gente não tem ideia disso, é algo inimaginável, né? Então, quem foi, foi. Quem não foi... aí a gente tem, no contexto do Novo Testamento, aquela parábola, aquela ilustração, né, do publicano e do fariseu, né? Daquele que achou que foi no céu, mas ele estava no inferno. Ele está no inferno falando assim, olha, manda alguém lá pregar para a minha família. Mas ele está onde? Está no inferno. É uma ilustração que Jesus dá acerca do inferno. Então, parece-me que essa informação tem a ver com o quê? O ranger de dentes, o sofrimento que vai ter no inferno. Eu poderia ter feito, não fiz. Mas no céu, a gente não vai ter essas questões. Eu poderia ter feito, não fiz. Quem deveria estar, não está. Eu acho que isso aí não vai... Nós não vamos acessar isso, não. Não, isso me conforta muito, gente, porque é muita informação, muita vivência que a gente teve aqui na Terra de coisa ruim. Se cada pensamento desse tomar a nossa mente lá no céu, o céu vai ser um lugar de tormento, a gente vai estar lá angustiado. Isso tudo vai passar com coronavírus e tal, acabou. Viajando um pouquinho mais isso aí, eu acho que talvez a gente possa lembrar das pessoas que não foram para lá com a gente. Porque senão, se a gente, por exemplo, pensar dessa maneira, que também acho que eu acredito um pouco por esse lado também, a gente pode ser que vai lembrar das pessoas que a gente não vai encontrar lá. Mas como a gente vai estar no céu, a gente vai ter a visão do tapete de cima, né? Que quando você vê o tapete de baixo, você vê um manharado de coisa lá que você não entende. Quando você olha de cima, você vai entender e vai conseguir compreender o que Deus quis, como Deus fez. E aquilo ali, não, como a gente, às vezes é uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, machuca a gente, e tal, e depois que passa um longo tempo, a gente olha para aquilo ali, a gente nem importa mais, não fica triste, não causa mais nada da gente. Acho que possa ser dessa maneira também. A gente chega lá, lembra de estar falando de alguma pessoa, mas ela não vai trazer uma tristeza para a gente. Porque no céu não haverá tristeza. Então, pode se pensar por esse lado. Dá para viajar por esse lado. Vamos para a palavra. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra, quem se lembra da frase? Passaram. Passaram. Aí fala, o mar já não existe. O mar é uma metáfora. A separação dos continentes, o mar, aquilo que separa, já não existe. Então, gente, no céu, o nosso foco vai ser a glória de Deus. Só ela, mais nada. Né? Não pense também que no céu a gente vai estar assim, todo mundo de branquinho. Eu acho que no céu não vai ser essa apagadeira também, não. Tá? Eu acho que vai ter muita coisa viva, dinâmica no céu que a gente vai viver, né? Porque senão alguém fala, não, eu já ouvi piadas, não, se o céu for assim, eu prefiro estar no inferno, porque no inferno é coisa melhor, porque não sabe, né? Mas o céu não vai ser essa coisa parada, não. A glória de Deus vai encher e a gente vai estar vivendo uma nova realidade espiritual que a gente nem imagina, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que amam. Entrando nessa questão aí da psicologia e tal, como que seria o comportamento e o atendimento até de um psicólogo sobre algumas pessoas, por exemplo, vamos supor que chega um casal, não um casal necessariamente, né, mas você entendeu, um casal de dois homens para poder tratar alguma coisa no consultório da Roginei. Como que funciona a postura do psicólogo em relação a isso? Ele vai atender, ele não vai atender? E se ele atender, qual vai ser a postura dele diante disso? Do ponto de vista psicológico, como profissional da mente humana, você tem que fazer uso das informações, da instrução técnica que você aprendeu e recebeu. Por que eu não estou atendendo ainda aqui? Porque eu não tenho uma sala. Mas na sala de atendimento,
o pastor Reginei fica de fora. Eu vou ser o profissional de saúde mental. Entendeu? E aí, pode vir lésbica, gay, hétero, trans, o que for, eu tenho que fazer uso da ciência para lidar com aquela situação, com aquela angústia, com o sofrimento, com a demanda que ele vem, tentar entender e tentar ajudar o ser humano. Tá? Eu não posso fazer juízo de valor dele. E assim que, aos pouquinhos, Deus foi me abençoando, que eu fui desenvolvendo. Nunca fiz nada para divulgar, pelo menos quando eu estava em São Paulo. Aí chegava para mim gente assim que está falando. Eu atendi gente com crise de identidade de gênero, adolescente, adulto, gente de igreja, líderes de igreja, entendeu? Mas entrou o profissional. Né? Eu posso até, diante do repertório de conhecimento que a gente tem, fazer uso dele para ajudar na compreensão teológica, bíblica de alguma questão. Mas ali é o papel de um agente de saúde mental. E como está escasso gente crente que ajude gente assim. Porque como não tem, eles vão para profissionais que, na verdade, são de linhas, ainda que a linha terapêutica seja interessante, mas, às vezes, o ateísmo ou digamos assim, que aspectos religiosos distorcidos podem interferir nessa dinâmica. E aí muita gente, às vezes, cai na mão de gente assim, que às vezes dá algumas instruções que não são muito legais. Por isso, quanto mais psicólogo cristão, melhor. Psiquiatra cristão, a Amanda está aqui, ela sabe disso, né? Quanto mais gente, melhor. E falta profissional homem, falta psicólogo homem. Tem muita mulher, não que tem muita, mas elas se envolvem mais com essa área. Mas falta homem para poder atender. Uma dica aí para quem está em crise em relação à vocação, né? Se você tem dificuldade com humanas, gosta de gente, gosta de ouvir falar, né? Aí, ó, a dica. Jéssica, atendeu? Entendi. Muito obrigada. Nessa linha na questão de gênero, é porque apareceu uma vez eu toco no grupo de casamento e apareceu uma vez um pedido de orçamento para o casamento de lésbicas. E aí eu atendi como se fosse um casal normal, mas por dentro estava assim, Jesus, que elas não fecham. Mas como que fica assim a minha atuação como profissional, porque eu trabalho com isso. Só que, por um outro lado, eu entendo que o casamento é uma instituição religiosa, instituída por Deus. Então, eu fico naquela... Eu me sinto numa balança que eu tenho que pesar, não, mas é a minha profissão. Se eu estivesse, por exemplo, fazendo um pão, uma padaria, eu venderia para uma pessoa que fosse crente ou não crente. Mas aí eu peso para o outro lado. É o casamento, é uma instituição de Deus, e eles estão fazendo a coisa correta. Aí, minha cabeça fica assim, ela não tentando explicar, falou que é uma profissão, e eu estou prestando o serviço, eu não estou me envolvendo com aquilo. Mas, assim, ainda fica aquela pulguinha, assim, aí fica assim, ó, pode falar. Então, aí no caso essa questão que a Nath pontuou, entendeu? Entre aquilo que a nossa profissão exige e aquilo que, né, igual a Nath falou, é a profissão dela, mas aí ela exercer a profissão dela dentro de um contexto que a gente não aprova, que não é, né, que não é de acordo, esse é o bug que dá no meu cérebro aí, que eu não consigo realmente separar. Eu fico bem confusa também entre onde é minha profissão, né, onde é a profissão, ou aonde eu estou errando mesmo em meio que compactuar, né, que a gente pensa assim, que a gente está compactuando naquilo. Amanda, você pode me ajudar aqui? Eita, vamos lá, vamos tentar. Bom, assim, se a gente pensar no que a gente chama de papel social, o que é um papel social? É o que cada um de nós representa. Por exemplo, Alonso, ele exerce o papel social como
um técnico na área de eletrônica, informática, eletromecânico, não sei como é que é o negócio lá. Tá? Alonso, peguei você para Cristo, Alonso. Mas dentro de casa, o papel social do Alonso é esposo. Na casa da mãe dele, da dona Silene, o papel social dele é como filho. Então, todos nós exercemos vários papéis sociais. Vários papéis sociais. E esses papéis sociais são desempenhados das mais variadas formas. Eu sou o pai da Isabela e a Sara, eu sou esposo da Verônica, eu sou filho da dona Lourdes, sou pastor do Vale, eu sou o irmão do Rogério. Então, eu tenho vários papéis. Né? Então, assim, cada papel que a gente representa vai demandar da gente alguma ação. Nesse caso, você, como musicista, entra no papel social de musicista, uma profissional de música que se preparou para aquilo e que exerce com destreza e qualidade aquilo que você sabe fazer bem. Ou seja, esse é o papel social que lá fora eles estão olhando para você. Mas não estão olhando para você se você é crente, se você é baixa, se é preta, se é branca, estão olhando para você como um papel social e que está vendendo um produto, o serviço de tocar uma música ou cantar uma música. Ele está comprando e você está vendendo. Tá? Então, assim, agora, se você intimamente não se sente bem lidando com isso, aí você estabeleça critérios pessoais em aceitar ou não essas questões. Entendeu? É como o médico, né? O médico, quando chega lá, ele não quer saber se é criança, se é adulto, se é velho, se é baixo, se é preto, se é branco. Ele vai atender a pessoa que está com aquela dor. Né? Se ele for excluir, porque aqui só tem paciente velho, aí ele está sendo desrespeitoso, não está sendo fiel à formação para ajudar a pessoa naquilo que ele sabe, no saber que ele tem para poder dar suporte a outro. Né? Então, assim, aí, Jéssica, pegando o gancho aí, naquilo que cada um não se sentir bem, né, e que não ofenda o outro e não traga prejuízo para o outro, se o outro ele tem um leque de opções, dentre elas ele tem você, você fala, não, isso aqui eu confesso que não faço, ele tem outras opções. Então você está sendo criteriosa e esse nível de angústia que você poderia ter, você não precisa ter. Ó, eu mesmo já rejeitei convite para ser pastor de igreja, que essa igreja para mim não dá. Dessa forma, eu não aceito. Entendeu? Então, assim, eu fui criterioso com a minha própria consciência. Pastor, eu concordo plenamente, né, com o que você disse, a gente exerce vários papéis, e, assim, uma experiência minha mesmo como psicóloga é que, infelizmente, as pessoas ainda não conseguem separar a nossa profissão de psicólogo, né, então muitas pessoas já me procuraram, mas eu quero um psicólogo cristão, para que me atenda, para que atenda alguém da família, né? E aí eu tento mostrar para eles que quem vai estar ali não é a Amanda da igreja presbiteriana, é a psicóloga, né? Então, assim, a gente tem que saber separar mesmo os nossos papéis, mas foi exatamente o que você disse. Se você não está se sentindo confortável, aí sim, eu acho que você tem que se posicionar, porque aquilo está te incomodando, né? Você não está, às vezes, à vontade de fazer aquilo. E aí eu entendo que sim, realmente você pode recusar. Mas a gente tem que aprender, sim, a separar os nossos papéis, né, de cristão. Lógico que a gente está, como profissional, a gente está exercendo um papel também de cristão, né? Porque Deus está nos usando como instrumentos na vida daquelas pessoas. Mas a gente tem que fazer essa separação, sim. Essa questão, Jéssica, a gente chama de assertividade. Ser assertivo. Quero. Não quero, não quero. Posso. Não posso. Aí o outro é que vai ter que lidar com aquilo que você disse. Aí eu quero muito a Jéssica. A Jéssica fala, não vou. O problema passa a ser de quem? Do outro. Ele vai ter que lidar com isso. Aí, se a Jéssica introjeta isso, a Jéssica, eu vou ficar sofrendo porque eu não pude te atender. Não. Se é um critério seu, se é um jeito seu, se é uma normativa pessoal que estabelece um nível de limite, o outro é que vai ter que lidar com isso.
Gente, se a gente traduzir isso para a vida, quantas vezes a gente faz um monte de coisa que a gente não gostaria, mas a gente faz por causa do outro? Ah, o outro falou, o outro pediu, o outro mandou, mas você não precisa atender o outro em tudo. E quando você atende o outro em tudo, aí você fica assim, caçando. Cadê você? Você some porque você só atende o outro. Nossa, consulta grátis e coletiva aqui agora, hein? Meu Deus, hein? Não vou ganhar nada por isso, hein? Acho que a gente devia fazer galera, uma comissão. já faz o Pix aí, beleza? Manda uma pizza para cá pro pastor, vai. Gente, hoje aí a gente está a Argentina foi o país mais recente que aprovou que até a 14ª semana se pode fazer aborto, né? Eu sou defensor daquela questão. Aborto, quando a preservação da vida da mãe ou, no caso, quando há risco da vida da mãe, em preservação da vida da mãe, aí não tendo como, você abre mão da criança, né? Se não tiver jeito, aí é uma questão médica, tem que ter exame, tem que ter comprovação, uma questão absurda que possa acontecer, má formação genética, que traga algum prejuízo da saúde da mãe, aí não tem como. Fora isso, eu discordo de qualquer tipo de aborto, qualquer tipo. A igreja presbiteriana ela tem esse mesmo posicionamento. É um posicionamento oficial da igreja e eu subscrevo esse posicionamento. A igreja presbiteriana não é a favor de aborto. Tem caso de estupro, aborta? Não sou a favor. Tem caso de violência sexual dentro da família, uma relação incestuosa de pai e filho? Não sou a favor. E eu já tive que lidar com uma situação de uma missionária que estava na Birmânia, na Tailândia. Presbiteriana, ela foi violentada lá. O noivo dela era da Inglaterra e ela foi violentada lá. E aí alguém estimulou ela, alguém da missão estimulou que ela pudesse abortar. Havia uma situação, né, de risco mesmo, até porque ela não tinha nenhum amparo lá, e ela falou assim, não, eu não vou abortar, eu não vou sujar as minhas mãos de sangue. Aí ela veio da Tailândia para o Brasil, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, em Mirassol, e ela era negra, né? Então, e ela estava muito revoltada com Deus, com a igreja, com a missão, porque ela não teve amparo de ninguém. E aí, traduzindo o desamparo humano, Deus também me desamparou porque eu passei por isso. Mas uma coisa, ela estava clara, eu não vou sujar as minhas mãos de sangue. Ela veio para o Brasil e eu estava chegando na cidade naquele tempo, fui até ela, aí não queria falar comigo, porque eu era pastor, a figura do papel social do pastor, que ela estava com raiva, né? Mas, enfim, depois a gente fez um vínculo, depois que ela me conheceu, ganhou a criança e foi para minha casa. A gente acolheu ele em casa. A minha esposa é que deu todo o amparo para ela, que assim que ela recebeu, que ela ganhou a criança, ela não conseguia pegar a criança do colo. Ela não conseguia amamentar. A criança nasceu um pouquinho morena, com aqueles traços orientais, né? E essa criança ela deu o nome de Andrew. E aí, enfim, a gente deu todo o amparo. Aí o noivo dela, que era pastor no País de Gales, saiu do País de Gales, veio para cá para lidar com essa situação. E depois disso, eles marcaram o casamento e eu casei eles. Eu fiz o casamento. O cara com aquele fraque inglês, sabe aquele negócio, parece um pinguim, né? Tipo aquilo. E ela toda africana zona, né? E o menino já estava um pouquinho maior. Eu não falo inglês bem, eu pedi para ela escrever alguma coisa em inglês para mim, então eu li o texto, casei os dois depois foram para o País de Gales,
ele é assistente social lá, tiveram 2 filhos e vivem maravilhosamente bem. Imagina se essa moça tivesse falado assim, ó, esse menino é fruto de um estupro, eu vou matar ele. Imagina a cabeça dela. Então, o negócio é sério, gente. Pastor, Oi? posso fazer uma pergunta nesse sentido? Pode. Deixa eu só mudar. A minha dúvida é a seguinte, na verdade não é nenhuma dúvida, é uma forma de como que a gente pode formular, não trazendo só argumentos religiosos, no sentido de, tem uma linha muito forte com relação ao aborto, que diz, por exemplo, no campo da neurologia, considera-se que o aborto, considera-se que a criança, que a vida começa na 12ª semana de gestação, onde forma o cérebro, e o córtex cerebral na 24ª semana de gestação, onde a criança começa a ter sensações, né? Então, por exemplo, se eu abortar antes da 12ª semana de gestação, não é uma vida que está dentro de mim, porque não tem um cérebro formado. Ou seja, é a mesma coisa de que uma pessoa que está no hospital, em fase terminal, teve morte cerebral, os médicos podem desligar os aparelhos. Tem esse argumento. O segundo argumento é a questão da genética, que a vida começa na concepção, que é o argumento que nós defendemos. Ou seja, se eu estou grávida de um dia e eu abortar, já é uma vida que eu tirei ali no ato do aborto. E aí, como conciliar isso com o fato também de terem alguns argumentos que dizem que nos países desenvolvidos o nível de aborto é altíssimo, né? Alguns, inclusive, em qualquer idade gestacional. E também independente do argumento. A mulher não precisa falar o porquê que ela está abortando, ela pode simplesmente abortar em qualquer situação. Tem esses casos também. E aí, fala-se que nesses casos em que o aborto ele é permitido, o número de aborto é menor, porque tem políticas públicas que vão trabalhar com aquela mulher psicologicamente, fisicamente mesmo, então, para aquela mulher não chegar ao ponto de ter que abortar. E fala-se também que, por exemplo, em países como o Brasil, o número de abortos é absurdamente enorme e que é praticado por mulheres, muitas vezes religiosas, que têm um relacionamento estável, que têm... que trabalham, que estão empregadas, e que o número de aborto delas é maior por causa justamente da falta de política pública com relação ao acompanhamento dessas mulheres, e que, além disso, depois do aborto, elas sofrem do trauma psicótico, né, por causa na época do puerpério. Então, a minha dúvida é o seguinte, nós sabemos que Deus tira a vida e Deus dá a vida. E nós sabemos que desde a concepção há uma vida ali. Na neurologia já se fala que há a vida, porém não pode se tratar como uma vida humana, porque não tem um cérebro, como se fosse uma planta, como se fosse um animal. Então, assim, são uns argumentos muito difíceis da gente debater, porque a gente não... Porque, querendo ou não, eles são muito bem formulados. Então, a gente tenta debater, mas volta para o ponto religioso. E aí eu queria ver do senhor se tem alguma forma de... E eu pesquisei também com relação ao argumento da genética, o porquê que não pode se seguir o argumento genético em que a vida começa desde a concepção, e apresentaram muitas pesquisas falando que o argumento da genética ele não é 100% eficaz, justamente por essa questão de a genética... O objetivo dela é defender que há uma vida, independente se é vida humana, se é vida animal, se é vida, sei lá, se é qualquer outro tipo de vida. Então, como que a gente consegue, por exemplo, aconselhar uma mulher? Vamos supor que acontece no meio de nós, dentro da igreja, um caso de uma mulher que quer abortar. Como que a gente consegue aconselhar essa mulher? Lógico, primeiro, obviamente, a gente vai ir para o lado das escrituras, né? Mas e se isso não for o suficiente para mostrar para aquela mulher que não é o melhor se fazer abortar?
Eu acho que eu vou chamar os universitários aqui, viu? Gente, primeiro, assim, qualquer ser humano em estado normal vai tentar, no máximo, preservar a própria vida, a própria existência, né? A gente tem, nessa questão que você levanta, problemas sociais, problemas culturais e problemas que eu entendo que tem a ver com a espiritualidade. Eu acho que não tem como desconectar tudo isso da espiritualidade. A nossa cosmovisão é cristã. E a nossa cosmovisão cristã é sempre pró-vida. Aí falei daquele momento da depressão aguda que pode acontecer em alguma situação e qual a minha posição. Países de primeiro mundo, hoje são países pós-cristãos e que, na verdade, vivem uma relação hedonística, materialista, onde um cachorro vale mais do que um ser humano. Tá? Então, a gente tem um problema teológico que envolve a cosmovisão desses países. A gente tem, nesses países, um momento de destruição literal dessa estrutura que a gente chama de família. Então, a ideia de família e filhos é um peso, criança é um peso. Então, a gente tem... Então, é uma questão social, é uma questão cultural, é uma questão espiritual. Eu não tenho como desconectar isso. Nosso país, um país terceirmundista, que tem aí todo um histórico de favelização, onde muitas crianças que nascem nesses contextos de periferia, algumas delas são filhos de próprios pais, próprios irmãos, e algumas desses buscam subterfúgio através do aborto para tentar solucionar o problema. Na verdade, criam, porque mata a criança, mas não mata a informação que fica na cabeça. E a informação que fica na cabeça de quem fica vivo adoece, enlouquece e atordoa. Tá? Lidar com isso depois é muito crítico. Eu já tive que lidar com mulher que fez aborto. Tá? Uma mulher, namorada e namorado, namoravam e não estavam com condições de casar. O namorado levou a moça para fazer aborto. Fizeram aborto. Ok. Uma cidade chamada de Lençóis Paulista. Quem se lembra aí do Clodovil? Então, ele era dessa cidade, perto lá de Mirassol, tá? Lençóis Paulista. Não, minto. Monte Aprazível. Aí aconteceu que essa mulher casou com esse cara. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 15, 10 anos, 15 anos, 20 anos que eles estavam casados. A mulher não conseguia ver faca. Quando ela via faca, ela entrava em crise. Por quê? Porque quando lá jovem, 18, 19 anos, que ela foi fazer aborto, o médico ele fez aquele tipo de aborto que ele foi extraindo aquela criança e foi mostrando assim, ó, aqui o pezinho dele, aqui o bracinho dele, aqui a cabecinha dele. Foi extraindo e foi falando. Então, ele com o bisturi cortando cada detalhezinho daquela criancinha e mostrando para ela. Aquela mulher teve 3 filhos, ela tinha uma angústia profunda, uma depressão agudíssima, daquela de não conseguir fazer nada dentro de casa, mãe de 3 crianças, casada com um cara que estimulou que ela fizesse aborto, e agora ela estava vivendo aquele momento de uma crise aguda. Aí eu fui chamado como pastor. Na época, eu não era psicólogo. Eu apenas estava na função pastoral. Eu não entendia ainda as questões da mente humana. Mas aquela mulher estava numa depressão tão profunda que toda vez que ela lembrava a faca, ela via a faca, ela lembrava do bisturi e do que tinha acontecido lá. Então, assim, respondendo, eu acho que é um problema com todas essas dimensões, sociocultural, teológica, espiritual. A gente está num país que daqui a pouco essa lei vai ser aprovada, como na Argentina, pelo andar da carruagem, né? Mas como cristãos, eu não tenho como ser a favor disso, né?
e que sei dos problemas socioculturais que podem acontecer, mas ainda nós somos tentados a pensar na questão da preservação da vida, até porque, se a gente olhar na história bíblica, Deus endireitou a vida de muita gente que tinha uma história torta. Muita gente que tinha uma história torta, que Deus alinhou e consertou. Mas é uma pergunta muito, muito complexa, viu, Carol? Eu até falei com os meninos ontem, a Carol comentou que estava numa aula sobre isso, e eu falei assim, eu tenho uma opinião talvez impopular sobre esse assunto. Eu até estava conversando com a Amanda hoje, a gente estava falando, eu falei, como cristão, obviamente eu sou contra. Mas eu comecei a pensar, de uns tempos para cá, eu comecei a pensar por um outro jeito, porque, por exemplo, eu vim de um bairro muito pobre. Então, eu vi muita mãe de 16 anos, de 15 anos, ou até mesmo ali de 25 anos, com 3, 4 filhos. Isso é um problema social real que eu presenciei. E eu comecei a pensar, poxa, o Brasil, por mais que a gente pregue o evangelho, por mais que talvez 25% da população se diga cristã, o Brasil ainda é um país que se diz laico. Então, eu comecei a pensar até que ponto a gente pode querer que a nossa religião interfira em aspectos sociais, no nível de, por exemplo, uma criança, porque é considerada uma criança mesmo. Uma menina que há pouco tempo atrás, uma menina de 10 anos, que foi abusada e ficou grávida. A gente viu manifestações de cristãos na porta do hospital querendo que o aborto não fosse autorizado. Naquele momento ali, aquelas pessoas estavam querendo meio que empurrar a nossa religião. Eu acredito nisso, eu acredito como cristão, a gente é contra mesmo. Mas eu fico pensando, até que ponto a igreja e o Estado, com a nossa lei que tem hoje, até que ponto a igreja e o Estado devem interferir nisso? Porque ali eu penso, nossa, ela vai abortar, ela pode ter uma consequência psicológica. Eu não tenho a dimensão disso. Eu não sei como isso funciona na cabeça do ser humano. Mas, por outro lado, as pessoas, não, ela tem que ter um filho. É uma criança de 10 anos com um filho para carregar. E aí eu penso, será que a igreja que prega muito contra o aborto tem feito o papel social de tentar corrigir isso, de falar, eu sou contra o aborto, mas do meu lado aqui, quando eu vejo uma mãe que passa dificuldade, uma adolescente que ficou grávida, eu ajudo. Até que ponto a igreja tem feito esse papel? Porque realmente muitas pessoas não têm condição mesmo, não tem instrução. A gente fala, não, tem muitos métodos de prevenir a gravidez, mas tem gente que realmente não tem noção disso, não tem essa instrução, essa educação. E eu pensando, eu fico dividido. Pô, no meu lado cristão, eu tenho que ser contra. Mas vendo a sociedade que a gente vive, até que ponto a proibição do aborto gera um problema social? Esses dois lados. Wendel, assim, é fato que cada caso é um caso. Eu lembro desse caso aí muito, muito crítico, foi muito debatido, né? Lembrando que eu acho que ainda vigora o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que pretende-se proteger a criança em todos os níveis, né? E o ECA fala da questão do pátrio poder, o quanto as pessoas que respondem por aquela criança precisam ter cuidado com ela, né? E, de alguma forma, essa proteção hoje não está sendo tão eficaz quanto antes, até porque a gente está vivendo num contexto social de estímulo a toda uma depravação, a todo um comportamento sexual precoce para essas crianças. Então, a lei que antes protegia está sendo jogada para fora. Então, eu entendo que o que vai trazer não são políticas que, na verdade, têm a ver com a questão meramente pública. Essa semana nós comemoramos o Dia da Educação Cristã. Eu sou um defensor que nós fazemos muito mal educação cristã, porque a nossa educação cristã ela só fica dentro da igreja, teologizada. A gente não consegue fazer uma educação cristã onde os valores de princípio de moralidade, ética e esse valor cristão, nessa perspectiva cristã que nós temos, né, nessa cosmovisão, perpasse os muros da nossa igreja. E às vezes agimos de maneira muito arcaica, muito voltada para regras, as pessoas não aceitam aquilo que a gente tem para dizer. Mas o que a gente tem é muito bom, elevadíssimo. Só que a gente está sendo empurrado contra a parede
dizendo que aquilo que a gente tem é antiquado, mas o que vai proteger a sociedade como um todo é essa educação cristã, que perpassa famílias, que perpassa escolas, que perpassa a ética das pessoas. E enquanto o mundo for contra isso, enquanto nós não conseguimos sermos mais claros para traduzir a nossa fé nessa educação cristã, que muda o comportamento das pessoas, a gente vai viver essa realidade aí que é muito dura e muito cruel. Né? Mas é algo assim, bem complexo que demandaria um simpósio para nós aqui falarmos desse assunto. A gente pode separar aí um evento só para esse assunto, só para tratar disso. A gente é um assunto muito sério, né? Porque eu conheço muita gente na igreja que trata assim, sim, sim, não, não. A Bíblia condena, acabou. E aí a gente esquece que tipo, muitas vezes a gente usa argumentos bíblicos com pessoas que simplesmente a pessoa pode falar, tá, que Bíblia? Eu não sou dessa religião. Por que a sua Bíblia tá certa e a da minha religião não tá? Um exemplo bobo, assim. A gente acaba esquecendo de alguns pontos antes de entrar nessa discussão. A gente muitas vezes entra com a Bíblia. Se a pessoa confrontar, igual a Carol mostrou argumentos científicos aí. Muitas pessoas na igreja falam, sou contra, sou contra, sou contra. Se você botar um argumento desse para ela não sabe nem o que ela vai falar. Ela não, eu sou contra porque a Bíblia é contra. E acho que esse assunto, isso a gente tinha que se dedicar um pouco mais em se posicionar contra, Mas a gente também precisa entender ou ter argumentos que talvez vão além da Bíblia, porque o outro não é obrigado a ter a nossa fé. É meio que isso que eu penso. Não, eu sei. Por isso que eu acho que nós temos um evangelho muito teologizado que está focado dentro da nossa teologia eclesiástica e que a gente não conseguiu romper, né, as quatro paredes para traduzir isso em movimento, em ação. São poucos os crentes que têm envolvimento social, são poucos os crentes que têm assim, o engajamento social. Não estou falando de ser político, estou falando de engajamento em ONGs, projetos sociais. Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião do meu conselho, o nosso sonho é fazer ali no Vale ou uma escola, ou um projeto social. A gente tem psicólogo, tem pedagogo, tem fisioterapeuta, tem educador físico, tem vários. E o sonho que a gente tem estrutura, mas a gente ainda não tem a mobilização necessária. Né? Eu não consigo fazer isso sozinho. Né? Uma mobilização para poder o quê? Quem sabe tornar isso prático. Né? Às vezes, com pouco, fazer um trabalho de orientação psicológica, orientação pedagógica, aula de reforço, um monte de coisa que a gente poderia fazer. São poucas as igrejas que fazem alguma coisa assim. Se a gente conseguir fazer isso, na verdade é o seguinte, nós vamos ser o beija-flor apagando o incêndio da floresta. Mas, ao menos, estamos como beija-flor tentando fazer alguma coisa. Tá? Imagina, por exemplo, o Vale ali com uma escola. Eu vim de Botucatu. A gente tinha uma escola de ensino fundamental e ensino médio na cidade, com modelo de ensino Mackenzie. As crianças entravam e saíam prontos para fazer um vestibular. Imagina se a gente tivesse uma estrutura de uma escola dessa ali no meio do Vale, presbiteriana. Quantas crianças... Seria meu sonho. Não, meu sonho também. Né? Emprego para os crentes, emprego, influência social, mudança de mentalidade. É isso que eu entendo que é a teologia da prosperidade. Você dá a palavra, você dá a instrução, levar o indivíduo ao desenvolvimento psíquico, social, cultural, intelectual, para que ele seja autônomo, não dependente de ninguém, nem de Estado, nem de ninguém, mas ter autonomia para fazer as suas próprias conquistas.
Ó, quem passa por isso, eu falo que são sobreviventes. Quem passa por qualquer tipo de abuso, quer seja o menino abusado ou a menina abusada. E quando tem um abuso em relação ao vínculo parental, o pai é para proteger, mas quando o pai faz o mal, isso gera um sofrimento dobrado, porque pai protege, pai não avança o sinal e não extrapola os limites do uso do corpo do filho. Deus entende quem passou por isso, Deus sabe da sua dor, Deus sabe do seu sofrimento. Coloque sempre isso diante de Deus, né? Deus sabe como vai ficar esquizo, dividido essa relação de amor e ódio em relação ao pai. Esquizo é uma palavra que a gente usa que significa dividido. Porque se é para eu amar, eu não consigo amar alguém que me causa tanto mal, né? E um mal que fica registrado no corpo e na memória. É por isso que, às vezes, algumas pessoas até passam a ter dificuldades sexuais por conta desse abuso, porque afeta. A gente tem uma memória sensorial. O corpo guarda as informações de toda a dor física, de toda a experiência física que a gente tem. E numa relação sexual, seja ela oral, genital ou anal, que for, tem um misto de dor e de prazer. Aí fica um estado de angústia onde quem passa por uma situação dessa, até quando casado ou casada, vai ficar num sofrimento absurdo em relação a como discriminar esse misto de dor e de prazer. Mas eu falo, você que é sobrevivente, coloque-se diante de Deus, não deixe que isso deprima você, ore, busque alguém para compartilhar isso. Geralmente, assim, tem que ser gente madura na fé. Não pode ser qualquer um, porque tem um monte de gente na igreja que não tem maturidade cristã para lidar com isso. Então, gente madura na fé, para andar com você, para ajudar com você. E quando a dor estiver grande demais, busque ajuda. Se puder buscar um terapeuta, um psicólogo, seria bom para poder lidar com isso e falar disso, porque quanto mais eu falo disso, mais eu vou discriminar, eu vou ter um roteiro de início, meio e fim, aprender o que aconteceu daquilo ali e ter uma resolução. O que eu faço com isso agora? Que é o que eu acho que quem está passando por alguma situação assim deva estar se perguntando. O que eu faço com esse pai agora que causou isso em mim? Mas, enquanto isso, recorra a Deus e busque nele essa questão. E Deus sabe até quando você tem condição de lidar com essa questão de perdão ou não. Você pode perdoar e falar assim, não quero mais ter esse envolvimento, você pode falar, eu quero perdoar e vamos seguir em frente. Mas quando é essa figura paterna ou materna, porque pode acontecer também, né? Aí a dor é mais conflitante. Gente, a gente tem que entender que a ansiedade não é coisa ruim. Tem o lado ruim, tem o lado positivo. O lado ruim, a gente chama isso de distresse. Né? E o lado bom, a gente chama isso de eustresse. O que é isso? Vamos supor, se você fosse fazer uma prova, e essa prova você estudou pra caramba, estudou e tirou 10 na prova, né? Toda energia demandada para você aprender aquele conteúdo, agora tem como resultado positivo, você tirou 10 e o professor fala assim, legal, viu? O que você vai fazer na próxima prova? Vai estudar, porque você quer que aquilo se repita. Então, essa energia, ela foi positiva. Então, você se preocupou, você se organizou, sentou, estudou e fez a prova. Mas se você tem o dia da prova, não estuda, vagabundia, fica no celular o tempo todo, fica lá no Zap o tempo todo, no dia da prova você vai lá e tira 3 na prova. O que vai acontecer? Toda a energia que você gastou teve como resultado 30% daquilo que você poderia dar em relação a 100. Né? Então, vai gerar um nível de sofrimento maior.
Então, tudo aquilo que a gente faz, onde a gente tem um nível de sofrimento, mas tem uma compensação, é uma boa ansiedade, né? A minha esposa ontem fez um bolo. Estava aqui fazendo o bolo, ficou ó, bolo de limão em cima, negócio gostoso pra caramba, negócio muito bom. Ela gastou energia, ficou bom, elogiou, teve gente que veio aqui em casa, comeu, que gostoso. Ela ficou maravilhada, porque ela gastou energia, mas foi recompensada. A ansiedade ruim é quando a gente faz alguma coisa, mas também não tem um resultado positivo. Nós, como seres humanos, gostamos sempre de ter o controle de tudo. Se a gente puder controlar, beleza. Se eu não posso controlar, eu já fico angustiado. O ansioso, ele é alguém que sofre por antecipação. E aí, assim, não tem como, para nós que somos crentes, pensar em viver a vida sem olhar para frente e falar, a gente tem coisas que fazer, mas eu não consigo dar conta de tudo. Então, eu tenho que colocar isso tudo nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. E esse lançar é um ato de confiança, é um ato de dependência, né? É como você está em algum lugar, você fala assim, ó, eu tô confiando que meu pai vai me pegar. Você está na borda da piscina, meu pai vai me pegar. Então, Deus vai te amparar, vai te segurar naquele momento. Diante de algum problema financeiro, emocional, logístico, namorada, namorado, que for, pôr esse problema e lançar mesmo. E falar, Deus, está aqui nas tuas mãos. O Senhor sabe o que fazer com isso, porque eu não sei o que fazer. E eu não vou sofrer por antecipação por conta disso, né? Então, eu acho que é um exercício da nossa fé. Obrigado, pastor. Depende daquilo que ele quer. Ele quer morar sozinho para ficar livre dos pais. Ele quer... ele vai morar sozinho porque ele vai estudar, ele vai mudar de uma outra cidade. As minhas filhas fizeram isso, né? Mas aí fizeram com um objetivo, né? O objetivo é, ó, eu estou fazendo isso porque eu estou indo para um outro país para conhecer língua, para trabalhar, estudar e, se puder, casar também por lá, tá? Depende do objetivo. Se você estiver fugindo dos pais, pode ter certeza que os pais vão te acompanhar onde você estiver, porque você não está resolvido em relação às questões emocionais ligadas ao seu pai ou à sua mãe. Então, pode ser uma fuga ou pode ser uma estratégia de busca de autonomia para que eu possa... Por exemplo, alguém que precisa... mora aqui, mas está tudo ali no centro de BH. A faculdade está ali, o trabalho está ali, eu vou mudar para mais perto, porque estrategicamente fica mais perto para que eu trabalhe, estude e não canse tanto para ter que ir para casa. Depende. Então, depende do objetivo. Pastor, eu entendi essa pergunta porque ela já me foi feita também por uma pessoa. Na verdade, a questão, acho que a pessoa, eu não sei quem fez, mas a pessoa que fez, acho que falou... Não tem um objetivo em si, tipo, a pessoa tá lá, solteira, na casa dela, com quantos anos que falaram? Mais de 25. Tô lá, solteira, na casa deles, com mais de 25 anos, tô fazendo nada da vida, tô arrumando, não consegui nada. Eu devo continuar lá, tipo, ele deve continuar lá, ou ele deve sair, sei lá, morar sozinho, mas não... Então, assim, Por nada, tipo, sair porque não deu nada... Então, assim, se a pessoa tem já uma autonomia, gente, isso não é pecado se sair bem. Sair, eu tenho trabalho, eu tenho estudo, eu tenho onde morar, estou bem com os meus pais. Ele está numa autonomia, que pode acontecer de que ele encontre a sua cara metade e ok. Mas se ele sair, se ele está saindo porque está pé da vida com o pai, com a mãe... Se ele está saindo porque não se dá com o pai e mãe, ele vai sair sem resolver algumas coisas. Seria bom sair com tudo resolvido, né? Agora, às vezes isso também tem sido uma moda. A cultura americana
com 17 anos, os pais já empurram o filho para beirada do ninho e faz assim, ó, vai embora. A cultura europeia já é o contrário. Eles querem que os filhos estudem perto. Então, a nossa cultura está muito ocidentalizada. A gente está muito perto dos americanos, de fazer o que o americano faz. Né? Às vezes, alguns jovens querem sair de casa para ter, entre aspas, a liberdade que não tem perto dos pais. Então, tudo depende de uma motivação. Né? Eu saí de casa com 22 para 23 anos para morar em Belo Horizonte, para estudar. Então, depende. Tá? Só um minutinho. O Wendel fez uma outra interpretação ali da pergunta. Ó. Ele que falou que acha que a pessoa queria saber se depois de 25 ela se tornaria um peso. Não sei, porque, tipo assim, ela perguntou assim, eu deveria pensar em sair de casa? Tipo assim, mas será que eu estou incomodando meu pai aqui? Se você não trabalha, não estuda, a mãe faz comidinha pra você, põe na boca, aí, cara, vou te contar, você é um bebezão. Bebezão. Eu acho que era isso a pergunta também que eu estava com ele. A pessoa estava querendo saber, tipo assim, tô com 25 combinado, eu deveria sair porque eu estou vivendo nessa aí ou não? Então, eu quero crer que quem está assim, já estuda, trabalha e tá querendo ter um pouquinho mais de espaço. Agora, se está com 25 anos, não trabalha, não estuda, nem trabalha, nem estuda, vagal, aí, filho, aí é o seu pai que tem que te pôr para fora, senão você não toma jeito. O pai fala assim, ó, rua, vai embora. Tchau para você. E os pais antigos faziam isso, viu? Os pais hoje são muito moleirão. Aí o cara criava tempo, virava homem, começava a estudar, trabalhar e se virar. A geração antiga fazia isso aí. Hoje, na geração Nutella, os pais, não, meu bem, fica aqui em casa. Aí a mãe, com 25 anos, tá lavando a cueca do marmanjão lá. Não, gente, a base nossa é a Bíblia. O fundamento é a Bíblia, né? Aí Deus, na sua soberania, no seu governo, fez um negócio assim estrondoso. Eu estou muito fascinado. Eu praticamente não assisto a TV aberta. Aí eu ocupo meu tempo quando eu tenho aqui. Eu gosto muito de ver eu tô assistindo muito sobre as bases espaciais que a NASA tem feito. Gente, negócio de doido. Os caras levam tudo para lá, e monta tudo e faz tudo lá, e gente mora lá e tal, leva comida, desce sonda, sobe sonda, né? Aí eles vão descobrir o planeta. Estou fascinado. Mas Deus que fez. Então, agora, a base que a gente tem é a Bíblia. Então, eu não teria um outro livro. Tem gente que às vezes estudou e pode nos ajudar. Adalto Lourenço é um deles, né? A gente tem aí alguns teólogos que falam especificamente disso, né? Mas recomendo que você assista ou tenha livros do Adalto Lourenço, que é um presbiteriano cientista, de Americana, conheço ele, já esteve na minha igreja por 2 vezes e fala muito bem sobre o assunto, embora ele fale sobre criacionismo científico, mas fala dessas questões de dinossauro, planetas, negócio fascinante. Estrelas. Pastor, não sei, o Daniel Sperber aqui. Eu já ouvi uma explicação, já que o Henrique fez esse recorte teológico, que eu acho muito interessante. Contribuir meus 2 centímetros aqui. Que Deus, ele é um Deus maravilhoso, e ele faz tudo para a sua própria honra e glória, de forma que nós vamos estudando, e quanto, a partir de uma visão cristã, mais a gente vê, por exemplo, aquilo que a Adalto fala lá, mais a gente fica maravilhado. E essa pessoa que eu escutei falando isso, ela fala que Deus fez tudo do macro ao micro, ou seja, de todo o universo, daqueles planetas e essas teorias que a gente veio falando sobre o espaço, de galáxias e galáxias cada vez mais distantes, expansão universal, e ao mesmo tempo a gente volta para os átomos cada vez menores, as células, as organelas, e ele faz tudo isso dessas formas tão gigantes que talvez, palavras do Adalto, nem existe ninguém lá fora, a gente nem sabe ao certo se existe, aí eu deixo para quem quiser entender
procurar o Adalto, que ele explica isso com muito mais propriedade, se a gente sabe ou não que existe um universo além da luz que chega aqui. E a gente só consegue ver isso tudo para a honra e glória de Deus. Sempre, então, que eu vejo, assim, por que Deus fez tudo tão grande, tão complexo, tão maravilhoso, tão cativante de tentar entender, que nos maravilha de tal forma para que a gente renda honras e glórias ao nosso Deus, que a nossa ciência, a nossa pesquisa exalte ao nosso Deus. E isso me maravilha de formas, assim, incríveis. Sempre que eu vejo uma imagem incrível do universo que a NASA consegue, eu só consigo parar e olhar, Deus é glorioso, olha isso que ele fez. É algo tremendo, fantástico. né? E agora, esses dias, chegou uma sonda em Marte, né? Leva 21 minutos para o sinal chegar lá e depois chegar aqui. Algo fascinante. Eu tenho, assim, uma admiração com os americanos, que quando eles resolvem fazer um negócio, eles fazem bem feito, negócio surpreendente. Mas a Bíblia fala, gente, que Deus tem um número das estrelas e que sabe o nome de cada uma delas. Portanto, 3 coisas. Deus se revelou pela criação, Deus se revelou por Jesus e Deus se revela pela palavra. Não se esqueça disso. Se a gente quer conhecer Deus, a obra da criação, mas ainda que eu veja Deus na obra da criação, ela não me salva. A revelação através da criação não é salvífica. Deus se revelou por meio de Jesus, se mostrou por meio de Jesus. E Deus se revelou por meio das Escrituras, né? Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, hoje nos fala pelo Filho. E quando nós olhamos isso aí, nós vemos, então, como é que nós podemos conhecer a Deus, porque se a gente conhecer a Deus, esse conhecimento dele vai nos permitir entender a obra da criação e confiar, tal qual os Salmos 147:4 fala que Deus sabe o nome de cada estrela e cada uma delas foi feita conforme as obras das suas mãos. Algo fascinante. Aqui ele está falando que tem um outro nome aí, é Marco o quê, ou Daniel? O Marcus Eberlin. Eberlin. Eu não conheço. O Marcus Eberlin, ele trabalha no Discovery Mackenzie. A Gabs colocou aí o Cristãos na Ciência. E eu descobri o Marcus Eberlin, eu conheci até um pouco antes, mas é legal, porque são visões cristãs diferentes. O Marcos caminha junto com o Adalto na área do design. Nem todo o ramo do Cristãos na Ciência caminha nesse sentido. Ele trabalha no Mackenzie, no Discovery Mackenzie. Ele é um químico. Ele, salvo engano, ele é batista, mas trabalha lá com o Mackenzie e faz um trabalho bem interessante. Tem uns vídeos bem legais na internet. Beleza. Todas as coisas me são listas, mas essa aí dá para ficar muito tempo. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Jesus tomou vinho e fez multiplicação de água em vinho. Não tinha o teor alcoólico que levava a alguma situação assim mais crítica, né? Pelo menos a gente entende, né? Mas todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Mas essas aí que o pastor respondeu, não pode aprofundar um tiquinho, não? Gente, quando um europeu olha para o brasileiro ele fala assim, nossa, quanta dose de café você toma? Eu em casa aqui, eu tomo café. Geralmente, eu gosto de café de manhã e gosto de café na hora do almoço. À tarde, não tão necessariamente. Mas tem gente que, né? O europeu vai olhar para a gente e falar, nossa, vocês são viciados em café. Aí você tem, hoje, na cultura europeia, você tem a questão do chopp, da cerveja, que é um negócio muito comum para eles lá. Muito comum para eles lá. Tá? E eles vão beber lá. Você tem a cultura italiana, portuguesa, que fazem muito uso do vinho. Né? Então, eu entendo o seguinte, pelas andanças que eu já tive aqui, né? Deus já me permitiu andar no estado de São Paulo, conhecer muita gente, né, até fora do país. Eu acho que vem aquele texto que fala assim, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Porque tudo que a gente faz tem que levar as marcas de Cristo. Se eu faço alguma coisa que constrange o nome de Cristo, que dá mau
testemunho por conta do nome de Cristo, eu devo evitar de praticar tal coisa, né? Devo levar em consideração o nível de maturidade de quem está perto de mim. Porque, às vezes, você está perto de alguém que se escandaliza por uma coisa muito simples. E outras não se escandaliza tanto. Então, eu tenho que saber como é que eu lido com isso. Alguém pode se escandalizar se eu tomar um copo de vinho, e alguém pode não se escandalizar se eu tomar um copo de café. Então, vai depender de como eu conheço e lido com esse outro. Tá? É o que a Bíblia fala sobre a questão de comer e beber. E fala assim, para o impuro, todas as coisas são impuras. Para o puro, todas as coisas são puras. Até porque todas as coisas foram criadas por Deus. O diabo só usurpou aquilo que Deus criou e abençoou, né? Nós é que temos dificuldade de lidar com isso. Mas, em si, tudo é obra da criação de Deus. Agora, a gente tem essa questão que vai atrelar o quê? Quando a gente estuda sobre ética, ética é o comportamento e as regras determinadas por um grupo social. Então, esses valores determinados por aquele grupo social, que vão fazer parte daquela convivência, é que vão definir se aquilo é escandaloso ou não, se aquilo prejudica ou não. Embora a gente saiba dos absolutos de Deus. A gente sabe disso. Mas é aquilo que está estabelecido naquele grupo social que vai definir se aquilo é escandaloso ou não. Por exemplo, eu venho de um contexto de São Paulo, né, fui pastor 25 anos lá, e que a prática do uso da bebida é muito frequente. É muito frequente. Então, qual a direção que a gente teve? Reunião pública da igreja, nada de bebida, convidou alguém na sua casa, avalie, e avalie até em relação aos filhos que você tem, porque às vezes você pode beber, ela fala, mas meus filhos estão me vendo beber, e de repente os filhos podem aprender o comportamento do uso da bebida com os pais. Então, cada um teria que se vigiar no tocante a isso. Mas a gente teve que estabelecer isso porque muitas pessoas estavam excedendo no testemunho e trazendo um prejuízo cristão em relação ao uso da bebida. Eu estou falando de cerveja, estou falando de cachaça, estou falando de álcool mesmo. Então, a gente teve que fazer regra, né, para poder conter esse comportamento que era desviante, que estava trazendo prejuízo no testemunho de muitos em relação à igreja. Né? Por isso que eu penso no texto, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu não vou estimular ninguém a beber. Mas se você fizer uso, avalie onde você está, avalie com quem você está e até que ponto isso pode prejudicar uma hora de você dar um testemunho. Por quê? Às vezes você está bebendo ali no silêncio, ninguém está falando nada, aí no dia que você vai fazer uma oração, você vai falar para alguém, você bebeu na minha casa, você bebeu naquele lugar. Você está falando que é crente, mas você está bebendo. Porque no nosso modus vivendi, a bebida está excluída. Crente não fuma, não bebe, não joga. Então, isso faz parte do inconsciente coletivo que faz as pessoas olharem para nós e rotularem a gente desse jeito. Só que quando é que a gente vai desmistificar isso? Que a gente pode, sim, tomar um vinho, mas com sabedoria. Quando é que a gente pode lidar com isso? Quando é que a gente vai mudar isso? Nunca. Porque já está estigmatizado. Então, a gente vai ter que ter muita sabedoria para lidar com essa questão de bebida. E aí eu vou falar de usos e costumes. Onde eu vou, com quem eu estou, o que eu estou fazendo, o que eu estou comendo, com quem que eu estou lidando com isso aí. Eu, particularmente, né, a gente tem essa questão, final de ano, espumante, né, essas coisas assim, nada muito pesado. Né? O vinho é comum a gente, às vezes, fazer uso dele, mas nada que traga algum tipo de prejuízo. Mas no nosso país, a gente está muito voltado para a questão da cerveja. Embora uma cerveja faça menos mal do que uma Coca-Cola.
Só que a gente estigmatizou esses líquidos aí de o que é santo, o que é profano. Né? Mas tudo na vida, sabedoria, prudência, bom senso, testemunho. Se por causa do outro isso vai causar algum tipo de escândalo, vou evitar de fazer por causa do outro. Por amor ao outro, não faço, não bebo, não como, não vou, deixo de fazer por causa do outro. E por causa do fato de que, em algum momento, esse outro pode jogar na minha cara, isso pode ser uma pedra de tropeço para que eu pregue o evangelho para ele. Erramos por aqui, já que já são 10h05. A Jéssica tá assim, tadinha. Tem muita gente assim também. Então, ó, gente, vamos fazer muito bom, nossa. Eu ainda. Foi muito bom. Hoje foi muito bom. Foi muito proveitoso. Então, ó, vamos marcar uma parte 2 aí, hein? Teve pergunta que não foi respondida. Vocês podem ter pensado em mais perguntas aí agora, com essas discussões que a gente teve. Então, a gente vai ver uma data que o pastor pode, uma data que seja melhor para todo mundo, e a gente fecha aí a parte 2. Beleza? Beleza, gente. Agradecer, gente, a presença de todo mundo. A gente ficou surpresa positivamente. Acho que a gente não esperava ter tanta gente. Eu fui contando assim, né, com os casais aí, mais de 32 pessoas aqui na nossa reunião. Sugiro que todo mundo dê as caras aí, ó, só para a gente saber. Às vezes o pessoal está meio escondido, né? Aí eu falei com a Amanda hoje, eu falei assim, nossa, a programação vai ser online, eu tenho meio assim, não sei se vai ser a mesma coisa, porque a gente gosta de estar junto, mas surpreendeu muito positivamente, nossa, superou muitas expectativas, achei que ia ser uma coisa mais assim, engessadona, não deu para conversar tranquilo, nossa, foi muito legal. Assim, né, não é o que a gente queria, o que a gente queria, mas dentro do que a gente pode. Nossa, vocês queriam ocupar todo o fogo, né? Muito amigos, ó, amiguinho, migas e amigos. Oi, gente. Então... escoltado depois disso. Ele deixar todo mundo embora por último. Só para não ter que... Carol de óculos! Maravilhosa! Amei. Então, gente... Então, passa perfume aí, prepara para a gente tirar um print. Você tira aí, Henrique? Quem sentiu o desejo de orar a hora? Não sou capaz de escolher. Para a gente encerrar. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigada, Deus, por essa oportunidade de nos reunirmos com os nossos irmãos, de tirarmos essas dúvidas, ó Deus, com relação à nossa vida cristã, à nossa vida, ó Pai, no mundo, ao nosso papel como pessoas filhas do Senhor, ó Pai, como eleitos do Senhor, no mundo que o Senhor nos deu, ó Pai, para vivermos. Deus, pedimos que o Senhor nos ajude a termos sabedoria, Deus, para termos uma cosmovisão realmente alinhada com as Escrituras e, ao mesmo tempo, ó Pai, sermos relevantes na sociedade em que estamos vivendo, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a não desviarmos dos teus caminhos, que as nossas dúvidas, ó Deus, não sejam empecilhos para a nossa fé, mas uma forma, Pai, de fortalecermos a cada dia mais a nossa fé, ó Pai. Muito obrigada pela vida do reverendo Reginei, que se dispôs, ó Pai, a esclarecer quase todas as dúvidas que temos, ó Pai. Muito obrigada por isso. Muito obrigada por essa liberdade que temos, ó Pai, de cultuar, de engrandecer ao Senhor, de falarmos, ó Pai, sobre a nossa vida cristã, de falarmos sobre o Senhor, ó Pai. Muito obrigada pelos meios tecnológicos que o Senhor nos deu nesse momento de pandemia, de isolamento social. Agradecemos a Deus pelo MP do Vale, pelo MP do Brumadinho, de Sarzedo, pelo MP do Aston Pires, que não pôde comparecer. Que o Senhor possa, Pai, visitar cada coração, visitar cada necessidade. Que o Senhor possa, ó Pai, nos fortalecer a cada dia, tirar de nós o desânimo, tirar de nós, ó Pai, a falta de valor a esses trabalhos, ó Pai, que tanto tem nos ajudado, tanto tem nos contribuído para o nosso crescimento espiritual, ó Pai. Perdoe as nossas faltas, perdoe os nossos pecados, nos ajude, ó Pai, a ter mais o desejo de te conhecer, dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Valeu demais, então, gente. Beijo. Obrigado. Tchau, Com gente. Deus.
Obrigada. Tchau, com Deus. Daqui a pouco